No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a punição que a Apple poderá sofrer num futuro próximo ao ter que pagar uma indenização a cada português que tem um iPhone desde a versão 7 à versão 12. Será que irá acontecer? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Não podemos negar que a gigante Cupertino, desde o ano 2007, tem muito revolucionado o mercado. Em alguns momentos da história do mercado tecnológico, ela tem ditado tendências. Tem enfrentado lutas que vão desde o meio ambiente, passando pelo movimento negro, com batalhas contra o racismo, terminando pelo movimento LGBT. Não fosse Tim Cook, o CEO da Apple, publicamente assumido homossexual. São lutas, são batalhas que muito têm agitado as águas e feito muita gente repensar a sua forma de ver a vida. Nestas causas todas, têm pelo menos todo o meu apoio, toda a minha solidariedade e podem sempre contar comigo para defender estas e outras causas que ajudem o planeta a ser melhor e com mais amor. Agora não podemos fechar os olhos ao lado mais negro que a gigante norte-americana tem demonstrado em diversas vezes, com comportamentos um tanto quanto infantis, que tantas vezes me fez questionar o porquê. O que é que a Apple ganha com tanta estupidez? Será poder a mais? A verdade é que só eles sabem as verdadeiras razões. Agora, a mais recente polémica em que esta está envolvida e que me fez trazer a notícia de hoje tem a ver com algo que eu já tinha falado nos primeiros episódios deste podcast, a quando a multa do Procon de São Paulo, em que nos diversos motivos estava em causa a resistência a líquidos que alegadamente os iPhones têm. O que acontece é que a Associação Luz Omnibus fez chegar esta segunda-feira, dia 19, no Tribunal de Lisboa, uma ação do movimento popular com o propósito de pedir uma indemnização em torno de 137 milhões de euros a ser distribuídos aos consumidores portugueses que são detentores desde o iPhone 7 ao 12. Isto porquê? Porque em causa estarão alegadamente práticas ilícitas por parte da Apple que estão ligadas à transmissão de informação e publicidade enganosa, quando a gigante Cupertino alega e faz alusão à resistência a líquidos em todos os iPhones que ainda agora referi. Temos de recuar a 16 de setembro de 2016 até à data de hoje, onde diversos modelos de iPhones foram vendidos com a informação desta mesma resistência e em vários momentos fez publicidade em alguns clipes de vídeo que de certa forma confirmava essa mesma situação. Quem aqui não se lembra de um clipe recente de alguém a entornar uma caneca de café em cima do iPhone? Pois é, a verdade é que essa mesma resistência permite que estes vários modelos sejam suportados à imersão de líquidos por períodos longos com uma certa profundidade e, em casos corriqueiros, podem ser lavados em água corrente, levar com chuva ou até mesmo cair numa piscina. Ora, a dita associação tem estado, como todos nós, muito atenta a estas práticas da Apple e discorda de aquilo que a Apple tem feito nos bastidores, quando recusa, para garantia, aparelhos que lhe chegam pelas mãos dos seus clientes com danos provocados por líquidos. A mesma associação acusa fortemente a Apple de informação e publicidade enganosa sobre a suposta resistência e ataca mais forte quando a Apple nega proceder à aceitação da garantia. No comunicado que a associação entregou em tribunal, e neste caso o Judicial da Comarca de Lisboa,
disse, e passo a citar, abre aspas, uma ação popular que visa repor a legalidade e defender os consumidores portugueses lesados pelas práticas ilícitas da Apple relativas à transmissão de informação e publicidade enganosa sob a resistência a líquidos de iPhones. Fecha aspas. Caso o Tribunal aceite o caso e decida levar para a frente e que no fim se decida em favor da associação, a Apple será condenada a não usar este tipo de publicidade, enganosa obviamente, e a ter que pagar uma compensação que, distribuída entre todos os utilizadores de iPhone 7 até ao 12, será estimada em torno de 101 euros a cada um, sendo o valor total da indemnização é de 137 milhões de euros. Esta informação, que ainda agora referi, também vem descrita no mesmo comunicado, onde está escrito literalmente que, e passo a citar, abre aspas, o Tribunal declara informação lesiva de interesses difusos e direitos dos consumidores e ordena o seu reconhecimento público pela Apple. Impõe à Apple a cessão destas práticas ilícitas, ordena o pagamento pela Apple de indemnização a todos os consumidores portugueses afetados pelo dano de sobrepreço, declara o dever da Apple de indemnizar todos os consumidores portugueses que sofreram danos com reparação ou substituição de iPhones, permitindo que estes possam requerer posteriormente estas indemnizações. Fecha aspas. Posto isto, a situação não parece nada fácil para a gigante de Cupertino, onde recentemente a mesma afirmou, através dos seus advogados, que poderá vir a deixar de vender iPhones no Reino Unido por conta de violação de patentes. Ou seja, são casos a mais para quem tem um outro lado de causas sociais, o que certamente não combina uma coisa com outra. Posto isto, meus amigos, eu só pergunto porquê, Apple? Porquê é que nos fazes admirar tanto por um lado, com tudo aquilo que tu tens feito desde 2007, com talvez situações que têm aflamado os nossos corações, as nossas emoções, ou trazer produtos que acabam por criar tendência, acabam por esgotar em diversos países os estoques por conta daquilo que eles são capazes de entregar, são capazes de tomar decisões de aplaudir quando apostam fortemente na área da saúde dos seus clientes, dos seus consumidores, e ao mesmo tempo é uma empresa que está sempre envolvida em práticas, como já temos visto, por exemplo, com empresas ligadas ao ramo das redes sociais, que está ligada sempre em práticas que nos questiona o porquê, sempre envolvida em polémicas, está sempre metida nos tribunais nos mais diversos países, justamente por, às vezes, acaba por se pôr a jeito, em diversas vezes, outras a gente também sabe que a Apple acaba por ter um nome forte no mercado tecnológico, acaba por ser uma marca que é referência no seu setor e também nós sabemos que existem muitos clientes, existem muitos consumidores, existem muitas empresas que acabam por pegar nisto e acabam por se aproveitar. Já foram N casos no passado de relatos de pessoas, de empresas que levaram a Apple simplesmente a tribunal, já com a esperança de poder sacar, entre aspas, algo dali. Ou seja, aproveitaram-se de uma situação simplesmente para tentar ver se arrancavam algum benefício a mais. Mas também sabemos que há tantos outros casos de pessoas que foram literalmente lesadas, e esta, sem dúvida, a questão da resistência à água é a mais gritante, para além daquela dita confusão que se gerou por conta da retirada dos seus carregadores, alegando justamente as questões ambientais, e que gerou tanta polémica em todo o mundo, que eu até já trouxe essa notícia em episódios anteriores, mas esta aqui ainda acaba por ser mais gravosa, porque de facto eles alegam essa resistência, fazem clipes de vídeo nas suas apresentações alegando justamente essa mesma resistência, mas o que é certo é que no fim de contas são diversos os casos de pessoas que, justamente porque levaram com pingos de chuva
ou porque de repente entornaram um líquido ali, mesmo meio que superficial, acaba por criar um certo dano ao telefone, neste caso ao seu smartphone ou ao seu iPhone, acabam por levar à garantia e a Apple recusa. Ou seja, já foram diversos relatos, diversos casos de pessoas que viram as suas garantias serem-lhes negadas justamente porque quando os seus iPhones são abertos, a assistência vê que foram danificados por conta de líquidos e a Apple simplesmente recusa. Ora, não pode recusar uma coisa que ela própria afirma que os seus aparelhos são resistentes. Logo, isso pode ser interpretado como publicidade enganosa, pode ser aproveitado como um aproveitamento por parte da Apple em vender um aparelho que não condiz com a realidade e depois acaba por criar transtorno e causa dano ao cliente, porque se a pessoa já está extremamente agarrada a um iPhone ou neste caso ao ecossistema Apple, se vê um telefone avariado e a lhe ser negado a aceitação da garantia, tem o telefone avariado e precisa do telefone, sendo que não pode, entre aspas, mudar para Android porque já tem todo um ecossistema montado em torno da Apple, logo vai ter que comprar outro, nem que seja em segunda mão, nem que seja recondicionado ou outra situação qualquer. E de facto isto põe em xeque a Apple neste tipo de situações. Eu não sei o que é que isto vai dar, sinceramente, eu acho sinceramente que isto não vai dar em nada. Eu sei que há muitos casos que a Apple tem perdido em tribunais, mas sinceramente neste caso não me parece, apesar que, posto esta situação e apurando todos os factos, se comprovar tudo isto que a associação declarou em tribunal, a comprovar-se tudo isso, é de facto algo que traz de verdade para o lado da associação, mas ainda assim acredito que a Apple acabe por pegar ali uma brecha na lei ou algo do género e acabar por fugir desta situação. Se me perguntarem qual é a minha opinião, eu acho que ela, como empresa que é, detentora e tão defensora de causas sociais e de causas que são de aplaudir, devia de ser uma empresa crescidinha, tê-los no sítio e assumir o seu erro e pronto, chegar-se à frente com esta situação. Agora, o que a gente sabe é que se eles chegam-se à frente com esta situação, vai acabar por abrir um precedente e se abrir um precedente, quer dizer, então todos os países, neste caso, vão-se aproveitar da situação e da Canadá tem a Apple que tem que fechar as portas à conta de situação destas. Vamos aguardar para ver o que é que isto vai dar, se de facto o tribunal vai aceitar este caso, se vai levá-lo para a frente e para que lado é que vai tender a decisão final, e vamos estar cá nós para acompanhar qual vai ser o resultado final de todo este processo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.